Boa tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você nesta tarde para estudar mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje vamos estudar o tema: o crente e o poder das trevas. Meu irmão, nós sabemos que nós estamos numa realidade de luta e guerra espiritual. Dentro desse tema, existem alguns mitos, algumas mentiras, alguns medos que não deveriam existir e existem dentro desse tema, realidades, coisas que a gente realmente, como crentes, precisamos nos atentar dentro dessa guerra. Então aqui eu gostaria de falar um pouco disso. Olha só, dentro desse tema, o crente e o poder das trevas, existem crentes que talvez não tenham tanto conhecimento da Bíblia e possuem alguns tipos de medo quanto à questão de maldição, a questão de macumba, despacho. Ah, mas e se fulano fizer uma macumba contra a minha vida? Eu que sou crente, que tenho o Espírito Santo na minha vida, pode acontecer alguma coisa de ruim comigo? E se fulano, talvez, ou um grupo fizer um trabalho espiritual contra mim, um despacho, se eu estiver andando na rua e ali na esquina tiver aquele jarro de barro com uma galinha preta ali, uma cachaça ali, uma oferenda, será que é uma maldição que pode passar contra mim porque eu passei na frente daquele despacho, daquele trabalho espiritual? Alguns crentes têm essas dúvidas. E aqui eu gostaria de desmistificar algumas coisas, né? Gostaria de falar sobre isso daí, meus irmãos, que essas coisas não têm nenhum tipo de poder ou influência contra a nossa vida. Você, crente em Jesus Cristo, pode ficar tranquilo. Não tem macumba, não tem despacho, não tem trabalho espiritual que alguém possa fazer que vai afetar a sua vida. O máximo que acontece é você, com pouco entendimento, ficar com medo dessas coisas, né? Ficar receoso, com medo, sua mente começar a criar alguns temores, mas na realidade não tem nenhum poder espiritual sobre você, não tem nenhuma influência espiritual sobre a sua vida. E aqui eu gostaria de trazer para você o que a Bíblia diz sobre isso, para que você tenha segurança, porque a nossa segurança não deve estar nas palavras do pastor Rodrigo, não. Se a sua segurança está nas minhas palavras, a sua segurança é falha, fraca e você vai naufragar. Mas você precisa ter a sua segurança na palavra de Deus, porque ela é rocha, é a nossa firmeza, é onde a nossa fé deve estar baseada. Olha só esses versículos aqui. Primeiro versículo, para falar sobre essa questão que macumba, maldição, mal olhado, né, algum despacho contra a nossa vida, não tem nenhum poder, nenhuma influência. Olha só o que diz Números, capítulo 23, versículo 8. Este contexto aqui, Balaque, um rei daquela região de Canaã, ele ficou com medo da nação de Israel, que estava saindo do Egito e estava prestes a entrar à terra de Canaã para tomar posse da terra. Então Balaque, ele falou, não, eu tenho que amaldiçoar esse povo. Então ele chamou Balaão, para que Balaão pudesse fazer um trabalho de amaldiçoar a nação de Israel. Mas sabe o que aconteceu quando Balaão chegou lá? Olha só o que ele disse no versículo 8, diz assim: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Balaão, ele foi sincero e ele falou para Balaque, olha, não tem macumba, não tem despacho, não tem maldição que eu possa lançar contra a nação de Israel. Por quê? Se Deus abençoou eles, eu não consigo amaldiçoar. O meu poder não é maior do que o poder de Deus. A maldição que alguém pode jogar contra você não é maior do que a bênção que Deus implantou na sua vida e no seu coração. O poder espiritual que alguém quer lançar negativamente contra você não é maior do que o Espírito Santo que habita na sua vida. Olha só, meus irmãos, isso aqui é uma evidência da palavra de Deus que não existe trabalho espiritual que afete negativamente a sua vida. Não existe despacho, macumba, trabalhos, seja o tipo de trabalho que for feito para fazer algo negativo contra você. Não tem nenhum tipo de influência, nem se aproxima da sua vida. O máximo que pode acontecer é você, não tendo conhecimento da palavra de Deus, ficar com medo e receoso. Mas você está sofrendo um medo irreal, porque
essas coisas não vão afetar a sua vida. Como eu posso amaldiçoar a quem Deus abençoou? Meu irmão, a nossa maldição caiu lá em Jesus Cristo, lá na cruz. Não restou para nós nenhum pingo de maldição, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Cristo se fez maldição em nosso lugar. Para nós só restou as bênçãos, para nós só restou as bênçãos celestiais. Não tem um pingo de maldição para a nossa vida. Olha só outros versículos que vão nos dar base para isso também. Olha só o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 31. Um versículo muito conhecido, um versículo que está escrito em para-choques de caminhão, pinchado em ruas, né, escrito em paredes. Olha só o que diz aí, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, Deus é por você. Você acha que Deus vai permitir que alguma coisa, algum trabalho desse sentido vai ser contra a sua vida, podendo tirar de você a salvação, trazer para você algum mal para você, para sua casa? Olha, a gente precisa ter essa realidade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha só o versículo 35 ainda de Romanos capítulo 8, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Olha, evidentemente isso aqui é uma pergunta retórica. E a resposta é: nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos vai tirar do amor de Cristo. Existe alguma macumba, algum despacho, alguma coisa que alguém possa fazer contra a sua vida espiritual e tirar o amor de Cristo, a influência do Espírito Santo em você? Será que alguém pode fazer um trabalho que o Espírito Santo vai ser retirado da sua vida e do seu coração? Será que alguém é maior do que o Espírito Santo que habita em você? Meus irmãos, a Bíblia nos traz segurança. Você já está em Cristo. Olha só o que diz também 1 João, capítulo 5, versículo 18. Diz assim esse texto: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda. E o maligno não lhe toca. Preste bem atenção nesse final desse versículo aqui. O maligno não lhe toca. Satanás, ele não tem este poder sobre a sua vida. Ele não pode tirar você de Cristo. Ele não pode tirar o Espírito Santo de você. Perceba muito bem como a palavra de Deus nos traz segurança para essas coisas. Então aqui eu estou falando especificamente sobre esses trabalhos espirituais, como macumba, como despachos, esse tipo de trabalhos espirituais. Não tem, segundo esses versículos, a riqueza e fortaleza da palavra de Deus está nos mostrando claramente que não tem nenhuma influência sobre a nossa vida. Mas e a questão de signos? Alguns adentram para isso, né? Compram aquelas revistinhas de signos, ficam olhando para as estrelas, para as constelações. Será que as constelações e as estrelas têm influência na nossa vida? Vão determinar se o nosso dia vai ser bom, se vai ser ruim? Algumas pessoas, infelizmente, eu tenho que dizer, alguns crentes ou pessoas que se dizem crentes compram revistas e vão ver qual que é a sorte do dia. Ah, meu signo é de peixes, eu nasci em tal mês. Ah, eu sou de aquário. Ah, eu sou de leão. Vamos ver a sorte de hoje, ou a sorte desse mês, ou a sorte da semana. E vão procurar ler qual vai ser a influência que as estrelas vão trazer de uma forma determinante para a minha vida. Será que nós devemos buscar como guia essas revistinhas de tarô, revistinhas aí de signos? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso aí? Olha só o que diz Mateus, capítulo 23, versículo 10. Preste bem atenção neste texto. Mateus 23, 10 diz assim: nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Eu vou repetir, não porque você não escutou, mas para você enfatizar na sua mente. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Meu irmão, quem é que está guiando a sua vida? Nós vivemos aqui na guerra, aqui na terra, em guerra, mas o guia da nossa vida é Cristo Jesus. O guia da nossa vida é a palavra de Deus. Não são as estrelas. As estrelas, as constelações não são para nos guiar. Revistinhas, signos, não são o nosso guia. O nosso guia é Jesus Cristo. O nosso guia é a palavra de Deus.
ela é o manual de regras para a nossa vida. É a palavra do Senhor. A gente precisa nos atentar quanto a essas realidades, que essas coisas não têm influência na nossa vida, mas infelizmente algumas pessoas ficam procurando, o meu signo é tal, então a influência que vai ter positiva ou negativa na minha vida nesses dias é tal coisa, porque a revistinha está trazendo essa mensagem mística, essa mensagem do além, essa força mágica determinante que vai influenciar a minha vida, vai influenciar os meus relacionamentos, meu relacionamento dentro do casamento, meu relacionamento amoroso com namorado ou com namorada. Eu vou conseguir namorar tal pessoa se eu fizer assim e agir assim, porque essa revista trazendo uma mensagem mística está me influenciando de uma maneira mágica. Meus irmãos, nós não vivemos por essas coisas. Isso não tem influência na nossa vida, isso não faz nada de positivo na nossa vida. O nosso guia, como a palavra de Deus diz, é Cristo Jesus. É a palavra do Senhor. É através dela que nós nos direcionamos, é através dela que nós vivemos, é através dela que nós conhecemos a palavra de Deus e é através dela que nós conhecemos os planos de Deus para a nossa vida, para o dia de hoje e para o nosso futuro. Porque a Bíblia em Efésios capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós já temos aí o futuro traçado e determinado dessa maneira, como que Deus nos quer. E a nossa finalidade, o fim da nossa vida aqui na Terra é sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Olha só, não são signos, não são peixes, aquários, leões, touros, né? Virgem que vai determinar a nossa vida. Isso não tem influência nenhuma para a nossa vida. O que influencia a nossa vida é a palavra de Deus. Mas, evidentemente, eu quero trazer aqui uma observação. Meus irmãos, lógico que nós vivemos num mundo de guerra espiritual, uma realidade espiritual. Nós estamos numa luta constante. Percebam muito bem, Satanás, evidentemente, ele vai atacar as nossas vidas. Ele pode atacar a nossa vida, ele pode tocar na nossa carne. Lembra ali da vida de Jó? Ele tocou na carne de Jó, ele trouxe doenças para Jó, mas sempre limitado, sempre debaixo da permissão do Senhor. Mas não foi um trabalho de macumba ou coisas desse tipo que influenciou a vida de Jó, mas foi evidentemente ali uma tentação, uma provação que Jó estava passando. Olha só, Satanás também ele vai nos tentar. Nós estamos numa guerra espiritual. Ele vai trazer tentações para a nossa vida com o intuito de você cair em um pecado e dessa maneira desonrar o nome do Senhor. Trazer desonras ao nome de Deus, para o nome de Cristo, para a igreja. Então ele vai trazer tentações para a sua vida, para que você caia em pecado e viva numa vida de escravidão dentro de um pecado no meio do lamaçal. Isso é uma realidade. Ele vai fazer isso com a nossa vida e constantemente, dia após dia, ele traz tentações. Ele sabe quais são as fraquezas da nossa carne. Ele sabe qual é a inclinação da nossa carne. Então ele vai apresentar um banquete para a nossa carne para que você se incline e se debruce sobre esse banquete pecaminoso. Então isso Satanás ele faz também. Ele também vai tentar te influenciar. Lembra de Pedro? Pedro foi influenciado por Satanás. Ele não estava endemoniado. Perceba muito bem. Crente não fica endemoniado, porque o Espírito Santo não divide esse templo com ninguém. Nenhum demônio pode entrar na minha vida. Satanás não pode entrar na minha vida e tomar controle da minha personalidade. Ele não pode usar as minhas cordas vocais para a voz dele estar saindo. Mas o que ele pode fazer é influenciar a minha vida para que eu possa dizer aquilo que ele quer. Por exemplo, Pedro foi usado por Satanás, foi influenciado por Satanás. Satanás jogou seus dardos inflamados em Pedro. Pedro abraçou esses dardos inflamados na sua mente e foi falar para Jesus Cristo: Senhor Jesus, vai para a cruz não, isso não vai acontecer com o Senhor não. Vamos para outro canto, não vamos para Jerusalém. Não procure a morte, vamos fazer outra coisa, vamos ver o lado bom da vida. Cristo voltou para Pedro e disse diretamente para Satanás: arreda Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Perceba que Pedro não estava endemoniado, Pedro era salvo,
Pedro tinha o Espírito Santo, ele não estava endemoniado, mas ele estava sendo influenciado pelo poder de Satanás. Satanás vai trazer influências assim para você, para que você fale coisas que ele queira que fale, para que você tenha um estilo de vida que seja pecaminoso, para que você ande em ira, ande em paixões mundanas, ande também em pecado, iras, brigas com outras pessoas. Satanás ele vai te influenciar dessa maneira. O que nos basta é revestirmos de toda a armadura de Deus para que possamos lutar contra Satanás, resistir ele no dia mau e que ele fuja de nós, e não nós virarmos as costas para ele. É isso que diz Tiago, lá também a palavra do Senhor, que nós devemos nos submeter a Deus, resistir o diabo e é ele quem fugirá de nós. Por quê? Não é a gente que tem que dar as costas para Satanás. É Satanás que vai dar as costas e sair da nossa presença. Porque os filhos de Deus estão avantes nesse mundo lutando contra o poder das trevas. Então, essa guerra espiritual é uma realidade. Então, Satanás vai trabalhar dessa maneira. O que a gente deve prestar atenção é que não existe maldições que possam nos tirar a salvação. Não existe macumba, não existe despacho, não existe signos que guiem a nossa vida. Tudo isso é irreal, não tem poder de influência espiritual na nossa vida. Olha só o que diz Colossenses capítulo 3, versículo 3, para a gente terminar aqui essa nossa live. Não tem poder espiritual que tire a sua salvação. Por quê? O texto diz assim: porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só que interessante esse versículo. Por que que nenhum poder espiritual pode tirar sua salvação? Porque você já morreu. Você já morreu para o mundo. Satanás, você já morreu para Satanás. Você agora tem uma nova vida em Cristo. E onde você está? A vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Olha só que interessante. Você está numa vida oculta, guardado ali nas mãos de Jesus Cristo. E Cristo está guardado aonde? Em Deus. Olha só a proteção duplicada, né? Parece que esse versículo passa para nós. Você está oculto em Cristo e Cristo está oculto em Deus. É proteção dupla. É as mesmas palavras, praticamente, quando Jesus Cristo fala lá em João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e ninguém as pode arrebatar da minha mão. Depois logo ele fala em seguida. E da mão do Pai ninguém a pode arrebatar. Nós estamos ocultos em Cristo e Cristo oculto em Deus. Olha só, proteção duplicada. Além disso, o Espírito Santo habita dentro de você. Podemos dizer que é a proteção triplicada, é a Trindade trabalhando na segurança da nossa salvação. Meu irmão, nós estamos numa guerra espiritual, mas é uma guerra que já foi vencida por Jesus Cristo ali na cruz. O que nós precisamos fazer é lutar as batalhas. A guerra já está vencida. Cristo já saiu vitorioso. Já tem a vitória e a bandeira levantada, o seu estandarte de vitória. O que a gente precisa fazer é vencer as pequenas batalhas que são nos apresentadas. Às vezes, numa batalha contra o pecado, você pode talvez cair numa derrota, mas Cristo está pronto para te perdoar quando você se arrepende e você levantar vitorioso para vencer as próximas batalhas. As batalhas a gente precisa lutar enquanto estivermos aqui, mas sabendo que a guerra já foi vencida pelo nosso general. E o nosso general é Jesus Cristo, que morreu ali na cruz e ressuscitou, está assentado no trono da sua majestade. Ele reina. E ele reina em nossa vida e nós temos essa segurança do poder das trevas. Que Deus abençoe sua vida, que essa live possa ter fortalecido sua fé, trazido talvez alguma elucidação, se você talvez tinha dúvidas sobre esse assunto. Caso tenha ficado dúvida ainda, escreva aí nos comentários se você quer que a gente fale algum tema específico nessas lives, que são bem temáticas, são bem amplas. Então, traga a sua sugestão também para a gente, deixe no comentário, ou entre em contato com a igreja, entre em contato com os pastores, pedindo talvez sugestões de lives que você talvez gostaria de escutar sobre tal tema. Vai ser muito bom poder te abençoar dessa maneira também. Que Deus abençoe ricamente sua vida, a vida de sua família e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.